Bom dia, queridos! Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor e anteriormente, a professora Tia Eduarda estudou com vocês sobre Abacuque e a nossa revista terminou esse período que nós estudamos sobre esses homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Foi muito bom, muito abençoador esse tempo. Mas agora nós vamos começar uma revista nova que fala assim na capa: seja um cristão verdadeiro. A lição para hoje é a lição número 1. Quem conseguiu pegar a revista na igreja, já tendo em mãos, pode estudar com a gente. Nós vamos estudar toda essa aula sobre ser um cristão verdadeiro, baseado na palavra de Deus, que é Mateus 7, 21 a 27. E também, se vocês quiserem ler, aqui na revista do professor também tem escrito lá em Tiago 1, 22 a 27 também, que é a base da lição, tá? Vocês podem ler. Bom, nós temos versículo para a gente ler, para tentar memorizar, fazer o possível. É pequeno, vocês vão conseguir. E tenho, quer ver? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Bem pequeno, certo? Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos encoraje, nos abençoe, nos oriente, para a gente aprender e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Hoje, especialmente, e no domingo próximo passado, a gente não esteve presencialmente, mas a partir do próximo domingo, acredito que vai ser possível. E vamos continuar orando para que Deus nos conduza nesse tempo, como nos abençoou nos guardando no ano passado. E que esse ano seja um ano de bênção. Espero que vocês tenham passado um bom Natal, um bom Ano Novo. E vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse ano. Vamos continuar estudando, aprendendo mais e mais com o Senhor. Vamos orar? Deus amado Pai, nós te damos graças por mais esse dia. Abençoa essa lição, Senhor. Abençoa cada aluno que vai ouvir essa aula, que eles possam guardar no coração a Tua palavra e possam praticar, ó Deus, viver segundo a Tua vontade. Cuida de cada um. Dá, Senhor, cada dia mais alegria, Senhor, de te buscar e desejar conhecê-lo desde a sua pequena idade, Senhor, para que o Senhor possa os orientar, para que eles vivam felizes, Senhor, diante de Ti, fazendo a Tua vontade, porque sabemos que não há nada melhor do que estar diante do Senhor, cumprindo a Tua vontade, vivendo feliz, de acordo com o Teu querer, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus alunos, vamos começar a estudar. Hoje nós vamos aprender sobre um texto que fala sobre construção. A gente aprende sobre parábola. Parábola foi uma forma que o Senhor Jesus teve de explicar para as pessoas como ele queria ensinar alguma coisa. Ele falava por histórias, entendeu? Que tinha um significado. Nessa lição, nós vamos aprender, que muitas pessoas dentro da igreja dizem que entregam suas vidas a Jesus, mas não mudaram de atitude, Então a gente vai aprender que nem tudo é como antigamente, que os 10 mandamentos, estão fora, que hoje em dia o cristão é diferente. Será que é diferente? Em Hebreus lemos que Jesus é o mesmo ontem e hoje, Então a gente aprende a ser um cristão
verdadeiro. Não é como cristão, não, ser cristão antigamente podia ir, que não podia isso, não podia aquilo. Não é assim. O cristão verdadeiro sabe que aquilo que Jesus ensinou vale para ontem, para hoje. Não tem isso. Então a gente vai aprendendo nessa história sobre o construtor, que é uma pessoa que constrói a sua vida em Jesus, né, nos ensinamentos dele ou não. Aquele que é vencedor, né, que é inteligente, que aprende, faz o certo e é bem-sucedido, e aquele que não. Né, nós temos dois tópicos, o construtor esperto e o construtor insensato. Não falaria esperto, né, que eu não gosto dessa palavra. Depois vocês pesquisam no dicionário o que significa isso. Fica aí a dica para vocês. Eu prefiro dizer o construtor inteligente. Então, olha só, vocês vão pegar a Bíblia em Mateus 7, 24 e 25. Vou abrir com vocês. Quem quiser ler comigo, abre a Bíblia aí. Nós vamos ler Mateus 7, capítulo 7, do 24 e 25. São só apenas 2 versículos, tá bom? O prudente e o insensato. Assim que está dizendo na minha Bíblia aqui, versão NVI. A gente vai ler. Vocês podem ler a versão da linguagem de hoje, né? A Bíblia de vocês é diferente. Então, olha só. Vou ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, que eu construí sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, Jesus disse que o cristão verdadeiro é como aquele construtor prudente, que sabe muito bem que precisa fazer sua casa em cima de uma rocha. Porque se o chão ou alicerce de uma casa não está firme, a casa cai. Então, quando vem um mau tempo, o construtor fica sossegado, porque sua casa está firme. Entenderam? Essa parte aí é importante vocês entenderem. Se somos cristãos, isso é, aceitamos a Jesus como Salvador, Senhor das nossas vidas, e praticamos a palavra de Deus, fazemos, né, o que a Bíblia nos ensina, podemos também ficar sossegados. Os problemas e as tentações podem vir, mas temos alguém que nos protege. Nem mesmo da morte precisamos ter medo, pois quem é cristão já tem a vida eterna. Entenderam? A gente aprende muito nessa passagem aí sobre o construtor. Agora vamos para o tópico 2. O construtor insensato. Vamos ler o versículo 26 e 27? Abre aí. 26 e 27. Capítulo 7 de Mateus. Eu vou ler aqui. E vocês podem ler comigo se quiser. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Bom, Jesus continua falando que a pessoa não pratica a palavra de Deus e não confia totalmente em Jesus, então ela é como um construtor insensato, que não passou bem para construir a casa. Não pensou, né? Não pensou bem e construiu de modo indevido. Quis construí-la sobre areia. Talvez seja
por ser mais fácil, né? Ou mais rápido. Mas então veio o mau tempo e acabou com a casa. Não adianta querer fazer as coisas do nosso jeito. Só teremos alegria mesmo de Jesus se Ele for a rocha das nossas vidas. O que será mais importante, construir rapidamente uma casa ou fazer com que ela permaneça de pé para sempre? Na verdade, uma casa pode ser construída em qualquer lugar, mas conforme o lugar, ela não permanece de pé por muito tempo. Muitas pessoas têm facilidade em dizer que estão salvas porque dizem que creem em Jesus, mas não têm uma vida cristã verdadeira, obedecendo e buscando a Deus o tempo todo. Então, quando chegam os problemas, as tentações, elas desabam, ou seja, afastam-se da fé em Jesus. Então, a gente percebe aí que se não for construída a nossa vida dentro do que Deus ensina pra gente, que é o que é melhor para nossas vidas, a maneira da gente viver, a gente não resiste. A gente se afasta de Deus, a gente perde, né? E acaba vivendo uma vida triste. Então, o que é melhor para nós é construir nossa vida em Jesus, tendo valores que nos conduzem às nossas vidas dentro da palavra de Deus, que é o certo. Muitos hoje em dia não acreditam na palavra de Deus ou não as praticam, então vivem uma vida do jeito delas, mas não vivem felizes. Podem viver aparentemente, mas a palavra de Deus nos ensina que a construção da vida delas, se vier problemas, pode ser destruída, desmoronada. Certas coisas que as pessoas julgam importantes são apenas areia, né? Podemos pensar assim, onde não podemos nos basear para construir uma vida feliz. Alguns desejam ser ricos, outros famosos, mas tudo isso é passageiro. É como a areia que o vento leva. Jesus é eterno e o sacrifício que Ele fez por nós é uma garantia segura de que vamos para o céu. Só o cristão de verdade, aquele que constrói sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, que tem essa certeza, né? Então, vamos fixar a lição. Deixa eu beber um golinho de água. Aí eu vou ler para vocês. Quais as perguntas aqui, para vocês fixarem a lição? Bom, certa vez um garotinho disse para sua professora, pensem aí, professora da igreja: eu aceitei Jesus desde que nasci. Vocês acham que isso é possível? Hein? Bom, nós sabemos que para alguém aceitar Jesus precisa reconhecer, entender, né, o que está fazendo. Aceitar Jesus é algo que só podemos fazer entendendo de fato o que estamos fazendo. Porque quando nós o aceitamos, nós entendemos que somos pecadores, que nós fazemos coisas erradas que entristecem a Deus. Quer dizer que você sabe que é pecador e precisa que Jesus, de Jesus para ser salvo dos pecados. E você deve dizer isso a Deus com as suas palavras, com muita sinceridade. Se você ainda não fez isso, não perde tempo. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que nos oriente, porque qualquer pecado para Deus é pecado. Não é que, vamos botar aí, eu matei alguém, né?
Vocês têm uma idade pequena, vocês não vão fazer uma barbaridade dessa, nem adulto deveria. Mas um pecadinho, por exemplo, de mentira, um pecadinho de, eu vou levar essa borracha para casa, depois eu devolvo a fulano e não devolve. Entendeu? É pecado. Uma palavra feia, um palavrãozinho, né? Uma coisinha ou outra, né? Uma birra, uma briguinha. Tudo isso que vem no nosso coração, que a gente pratica as coisas erradas, isso é pecado. A gente está desobedecendo a Deus. Então, para Deus, pecado é pecado. Não importa se você roubou, se você adulterou, se você matou, se você, né, falou uma besteira. Pecado é pecado. Claro que todo pecado tem a sua consequência, né? Então, uns mais, outros menos, acredito eu. Mas para Deus tudo é pecado. Então, nós precisamos reconhecer que somos pecador e que só Jesus pode nos perdoar os pecados, porque Ele morreu por nós e pagou o preço para que nossos pecados fossem perdoados, nos garantindo a salvação em Jesus para todo aquele que crê. Então vamos orar, vou pedir ao Senhor que abençoe quem não entregou a vida a Jesus ainda. Às vezes fala, eu sou de Jesus, mas nunca orou. E é importante essa oração. Então eu vou orar com vocês. Vocês podem reforçar também, aqueles que já aceitaram, reforçar diante do Senhor, né, essa oração dizendo que precisam do Senhor Jesus. E aqueles que não aceitaram ainda, orem comigo, tá? Eu vou orar, depois a gente continua. Senhor Jesus, abençoa cada aluno e eu coloco em tuas mãos a vida de cada um. E que o Senhor possa estar aceitando a oração de cada um, Senhor. Que reconhecem, que eles possam falar ao Senhor que são pessoas que precisam do teu perdão, porque são pessoas pecadoras e que só o Senhor é que morreu por elas, dando, Senhor, oportunidade de salvação. Alcança, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor, reconhecendo que sou pecador. Peço que o Senhor me perdoe. Lave-me, Senhor, e purifica dos meus pecados. Abençoa, Senhor, a minha vida. Escreve meu nome no Teu livro. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiz uma oração simulando, né, explicando para vocês orarem comigo, mas vocês podem também orar do jeitinho de vocês. É só uma orientação. Então, ser cristão verdadeiro não é apenas dizer que aceita Jesus, certo? Mas é ter um comportamento diferente. É ter atitudes que agradam a Deus. Por isso devemos praticar. Entenderam? Praticar o quê? O que Deus ensina, o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia fala obedecer os pais, eu vou obedecer. No Senhor eu vou obedecer. Entenderam? Se fala não mentir, eu vou procurar não mentir. Se aconteceu, Deus me perdoa, conserta, não faz mais. Entenderam? Se aconteceu uma briguinha e tal, humilha, pede perdão, reconhece, pede perdão a Deus, procura viver bem. A palavra do Senhor fala que sem a santificação e viver bem com todos, né? Santificação, não veremos o Senhor. Acho que é Hebreus. Eu vou depois encontrar, domingo que vem eu falo para vocês, ou no domingo. Fala que a gente precisa de manter a paz com todos e a santificação. Então a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar a viver a palavra dele.
É fácil? Não é, mas a gente tem que pedir ajuda. Olha, por isso devemos praticar o que a Bíblia ensina, né? Tudo que a Bíblia ensina. Por isso temos que aprender. Por isso que tem EBD, gente. Para a gente aprender, a gente estudar. Então, quando a gente decora o versículo, a gente guarda na nossa mente. Aí acontece alguma coisa, aí Deus coloca na nossa mente, no nosso coração, aquele versículo, você vai lembrar. Deus quer que eu faça assim. Vocês vão lembrar, o Espírito Santo do Senhor vai fazer vocês lembrarem. Entenderam? Igual o versículo que fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. E se alguém perguntar, vocês vão saber. Lá em Tiago 1:22 fala assim, assim, assim. Por isso é que eu tenho que praticar a palavra de Deus. Não adianta só ler. Tem que fazer o que Deus fala. Entenderam? Então, o assunto deve ser, né, um cristão verdadeiro. É muito importante esse assunto dessa lição. Como vimos, só é cristão de verdade aquele que constrói sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Por isso vamos estudar nesse trimestre para ser cristãos verdadeiros. São necessárias 4 coisas, eu vou falar para vocês. A primeira coisa, reconhecendo. É preciso entender bem quem é Deus e tudo que Ele faz por nós, para assim podermos adorá-lo de verdade. Veremos sobre Deus nas lições de 2 a 5, tá bom? Agora, 2. Nascendo. Não basta apenas conhecer, é preciso ter mudança, abandonar o pecado e ter vida nova. Vamos estudar sobre isso na lição 6. 3. Crescendo. Crescer na vida cristã é estar cada vez mais perto de Deus. É claro, cada vez mais feliz. Como é possível? Vocês vão ver isso na lição de 7 a 14. E 4. Ganhando. O resultado de ser um cristão verdadeiro é que ganhamos bênçãos eternas, que descobriremos nas lições 15 e 16. Vocês percebem que para descobrir muitas coisas importantes, né, nós vamos descobrir. Nós precisamos estudar. Então, não faltem as lições dessa revista, tá? Procurem estudar. Se for presencial, se não for, né? Mas vocês estude. Por exemplo, não posso ir domingo que vem. Minha mãe vai me levar para casa da minha tia e eu não vou poder ir à igreja. Mas estuda aquela lição. Você sabe que aquela lição vai estar sendo estudada? Estuda em casa, lá, abre a Bíblia. Lê a revista. Que Deus vai orientar vocês. A gente vai aprender muito nessa lição. O bom é a gente estar junto, né? Esse negócio de vídeo, áudio, é muito complicadinho, mas é o que dá para ser agora. Então vamos aprender por enquanto assim, nesses 2 domingos vai ser em áudio, mas a gente vai ver daqui para frente. Vamos orar pedindo ao Senhor que dê solução, né, nesse tempo difícil que a gente está passando. Então, olha só, vamos voltar aqui, responder as atividades. Vamos lá para a atividade de todo dia da lição, de vocês fazerem a leitura diária. Eu vou dizer o dia, a pergunta e a resposta, para vocês entenderem e ver se tá igual o que eu tô falando, né, com a revista do professor e o que vocês escreveram. Aí vocês corrijam aí o que vocês precisam analisar, né, para a resposta certa. Bom, domingo, quem poderá entrar no reino dos céus? Isso é uma pergunta muito séria, né? Vocês vão ter que ler aí para responder. Aquele que faz a vontade de Deus, tá? Nesse versículo aí que vocês vão achar e ver o que vocês colocaram aí. Segunda-feira agora. Mateus 7, 24 a 25. Jesus comparou aquele que pratica a palavra de Deus com
Um homem prudente que construiu sua casa na rocha, tá? Terça-feira, quem ouve a palavra de Deus, mas não a pratica é como um homem sensato que construiu sua casa na areia. Agora, quarta-feira. Quem deve ser o fundamento, o alicerce do cristão verdadeiro? Jesus. Ok? Quinta-feira. É em 1 Coríntios 10, 11 a 13. Copie o versículo que diz que devemos ter cuidado para continuar em pé, tá? Como cristãos. Esse aí é o de quinta-feira, a pergunta. Vocês vão copiar o versículo 12, tá bom? Versículo 12. Sexta-feira, Efésios 4, 25 a 32. Cite pelo menos 2 atividades corretas do cristão verdadeiro, de acordo com esse texto. Então, aqui tem falar a verdade, não ficar irado, não gritar, não falar palavras torpes, né? O mesmo que palavrão, acredito, tá? E etc. Vocês vão dar exemplos aí. E no sábado, além de ouvir a palavra de Deus, devemos também praticar. É o que está no versículo que nos orienta em Tiago 1:22, o versículo de hoje. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tá bom? Vamos tentar memorizar isso aí. Agora, estamos quase terminando a nossa lição. Vamos terminar aqui as atividades, a parte das atividades aqui. Número 1. Escreva no parênteses areia. E se a frase estiver errada, rocha. E se a frase estiver certa. Areia se for errado. Entenderam? Rocha se estiver certo. Então, olha só. Dava... não é isso não, peraí. Já estou pulando para o número 2, é número 1 ainda. Número 1, escreva em parênteses areia, e se tiver errada, e rocha se estiver certa, tá? Letra A. Ouvir a palavra de Deus no domingo já é o bastante? Areia ou rocha? Areia, tá? A resposta da letrinha A é areia. Não é o bastante. Letra B. Devemos ouvir e praticar a palavra de Deus. Areia ou rocha? Rocha, devemos sim. Letra C. Na igreja não posso falar palavrão, mas em outros lugares eu posso. Rocha ou areia? Areia. Letra D. Na escola ninguém precisa saber que eu sou cristão. Rocha ou areia é isso, gente? Areia. Nosso Pai. Vamos lá. Letra E. As pessoas devem perceber que eu sou diferente porque amo a Jesus. Rocha ou areia? Rocha. Muito bem. Agora o número 2. No livro de Atos, vemos vemos muitos exemplos de cristãos verdadeiros. Pesquise e descubra o que cada cristão fez. Aí vocês, por certo, já devem ter encontrado aí. Eu vou ler aqui, vou falar cada um, quem é e o que fez. Tá? O que cada um fez. Para vocês verem se está certo igual de vocês aí. Letra A, Dorcas, Atos 9:36. Dava esmolas e praticava boas obras. Acredito que ela costurava. Depois vocês dão uma olhadinha nessa história. Tá? Dá uma olhadinha lá que eu acredito que sim. E letra B, Filipe, Atos 8:40. Ele evangelizava. Letra C, Barnabé. Atos 4:36 e 37. Fez uma oferta para a igreja e ajudava os crentes. E letra D, Lídia, em Atos 16:14 e 15, ela hospedou o apóstolo Paulo.
São muitos exemplos de pessoas que fizeram a vontade do Senhor. Então, olha só, hoje a gente aprendeu sobre o que é ser cristão de verdade. A gente é perfeito? Não. Mas a gente pede ao Senhor que nos capacite e nos ajude, tá? Então, se a gente viver de acordo com o que Deus nos ensina, a gente vai ser feliz. Então, é isso que a gente pede ao Senhor para nos ajudar, tá? Agora eu vou terminar nossa aula, porque eu já estou falando muito, senão vocês não vão aguentar ver nem esse áudio, nem até a metade, tá? Mas espero a gente se ver, que a gente se veja em breve. Em nome de Jesus, se cuidem e fiquem na paz do Senhor. Vou orar aqui com vocês e pensem bem. Você já é um cristão verdadeiro? Suas atitudes demonstram isso? Está escrito isso na nossa revista. Então vamos refletir sobre isso e pedir ao Senhor que nos abençoe, tá? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que vocês continuem estudando a palavra de Deus para vocês aprenderem, crescer na vida com Deus, para vocês serem muito felizes, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Um beijo.